irmãos, tudo bom? E mais um vídeo aqui no nosso canal Ivone Duque. E hoje é dia de projeto Mulheres de Fé. Você que está acompanhando aí desde setembro, eu venho fazendo, né, baseado no Planner, Hollywood, autoconhecimento, né? Falando todo mês sobre um assunto para que você venha se conhecer melhor, conhecer suas atitudes, né, em referências de Deus para a sua vida. Então, a desse mês é a referência de Deus para os pais e filhos, né? Então, você que não acompanhou os outros, tem aqui a playlist Projetos Mulheres de Fé, tá bom? Procura que você vai ver. O mês passado nós falamos sobre a referência de Deus para a mulher como esposa. Então, esse mês, para você que tem filho, né, que você é pai, para você saber como lidar com seus filhos baseado na palavra de Deus, né? Então, vamos aqui ler o nosso estudo. Ó, filho é uma caixinha de surpresas. Não vem com manual de instruções. Seu filho é uma pessoa única, com suas próprias vontades, opiniões, traumas, modos de ser e de agir. O erro é querer tratar seu filho como você foi tratado pelo seu pai e sua mãe, né? Então, cada um, gente, tem o seu jeito de ser. Você não pode tratar o seu filho hoje como você foi tratado no passado pelos seus pais. Até porque nós vivemos em outra época, né? Claro que muitas coisas que os seus pais fizeram com você, que você pode aplicar, sim, no seu filho, né? Mas tem a diferença, porque você tem que saber lidar com cada tipo de personalidade. Às vezes você tem 3 filhos, cada um é de um jeito. Então, assim, o que funcionar com um não vai funcionar com o outro. Então, você tem que saber lidar, equilibrar, né? Como, então, lidar com eles de forma eficaz? O avião. Vamos para a palavra de Deus. Deus, como Pai, sempre usou leis e mandamentos para dar certos limites ao ser humano. Já no Éden, determinou que ele não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando o povo de Israel saiu do Egito, a primeira coisa que Deus fez foi dar leis a Moisés, para que este as repassasse ao povo. Aquelas leis eram os limites, os mandamentos designados para organizar a vida dos israelitas, que até então não tinham um código de leis próprios. Então, Deus, né, desde a época de Adão e Eva, ele pôs limites. Por quê? Porque o ser humano ele precisa de limites para não viver na bagunça. Então, ou seja, Adão e Eva não poderiam tocar na árvore do conhecimento, do mal, do bem e do mal. Pais e mães podem tirar daí um precioso exemplo de como o próprio Deus lida com seus filhos. Ele sabe que, se limites não forem dados às pessoas, elas viverão de maneira desordenada e ferirão a si mesmas e a outras. Apesar de não gostarem de os pais imporem limites e regras, os filhos precisam disso. A imaturidade e a inclinação para o mal que toda criança e todo jovem tem são a pré-condição para se tornarem desastres humanos, se forem deixados sem nenhuma orientação e disciplina, né? Então, você tem que impor limites no seu filho, porque senão ele vai crescer na desordem. Posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim, né? Então, você tira o exemplo aqui, ó, da palavra de Deus. Ele põe limite. Nós temos os mandamentos para seguir, né? Você sabe, não matar, não roubar, enfim. E mesmo Deus colocando isso, ainda tem pessoas que não seguem e fazem isso, né? Para você ver, quando você não segue uma regra, um limite, você faz coisas erradas. E isso pode acontecer com seu filho se você deixar ele fazer o que ele quiser. Por isso, pai e mãe devem agir em conjunto para determinar certos limites e regras a seus filhos, visando ao bem deles, assim como comunicar-lhes bem essas regras e não ter medo de aplicá-las. O objetivo é protegê-los do mundo e deles mesmos. Portanto, os pais não devem exagerar na dureza, no tratamento e no rigor da disciplina.
devem ser equilibrados, permitir certos errinhos de seus filhos, para que aprendam também por si mesmos, em vez de viverem pegando no pé deles toda hora e por qualquer coisa. Mas, em relação às coisas principais, os pais devem ser firmes e justos, né? Então, o pai, ele tem sim que passar o limite pro filho, tem que impor, mas não ser aquela pessoa desequilibrada, né? Proibir o filho de tudo. Tem que ter um limite. Uma coisa muito importante, gente, não esqueça, é você que é mãe e pai, né? Vocês têm que trabalhar juntos. Não pode o pai falar uma coisa e a mãe falar outra, sabe? O pai coloca uma regra e a mãe vai lá e tira, ou vice-versa. Não. Assim vai fazer uma confusão na cabeça do seu filho. Vocês têm que sentar e conversar, decidir como será a educação dos filhos, entendeu? Para vocês trabalharem ali, lado a lado. Porque eu já vi muitos pais dar uma ordem, a mãe outra ordem, fica aquela disputa. Um pai quer agradar o filho, a mãe quer agradar, enfim, não pode agir desse jeito. Vocês têm que pensar no bem da criança. E se o melhor para ela é o limite, é impor a disciplina, tem que ser feito, tá bom? Não fica, por exemplo, um pai, ele passa o dia inteiro fora trabalhando, aí ele chega em casa, quer compensar isso, ele quer agradar o filho, deixando ele fazer o que ele quiser. E sendo que a mãe tá ali colocando uma disciplina, aí o pai vai e quebra. Ou então é o contrário, né? O pai põe a disciplina e a mãe quebra. Não façam isso, porque vocês vão estar destruindo a família, vão estar levando os filhos de vocês para o caminho do mal, tá bom? Fica essa diquinha aí, não esquece disso, por favor. Aí aqui, ó, nós vamos para a palavra de Deus. Atente para o que é dito em Efésios 6, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Essa é a orientação bíblica, a referência de Deus para os pais e para os filhos. Então, aqui, no estudo bem rápido, você pode ver a referência de Deus para você como pai, como educar o seu filho. Não seja duro demais e também não seja liberal demais. Tem que ter um limite, tem que ter um equilíbrio, tá bom? Então, a tarefinha para esse mês você vai ver, né, as referências certas e erradas. O que você tem feito de certo para você continuar fazendo e o que tá errado para você mudar, tá bom? Então, eu espero que essa aulinha de hoje tenha te ajudado, que você reflita como você tem agido com os seus filhos, né? Que se está de acordo com a palavra de Deus, se está equilibrado ou você está sendo desequilibrado, fazendo mal para o seu filho, né? Ou sendo liberal demais ou rígido demais, tá bom? Então, é isso aí, que Deus te abençoe, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Então, tchau e até o próximo vídeo.